Minha irmã tocou a mão do meu marido por baixo da mesa. Ela pensou que eu não vi. Eu vi tudo. O jeito como os dedos dela deslizaram pela palma da mão dele. O sorriso discreto que ele devolveu. O olhar que se cruzou entre os dois, carregado, íntimo, cúmplice. E naquele instante, enquanto minha mãe servia mais arroz e meu pai contava uma piada sem graça, eu entendi que minha vida inteira era uma mentira. Não gritei, não quebrei pratos, apenas sorri e pedi a sobremesa. Porque mulheres como eu não fazem escândalo. Mulheres como eu planejam. E eu já sabia exatamente o que fazer. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Meu nome é Carmen. Tenho 56 anos. Fui casada por 32 anos com Marcos, um homem que conheci quando eu tinha apenas 24. Naquela época, ele era charmoso, ambicioso e parecia um homem de palavra. Casei apaixonada. Construí uma família ao lado dele. Tive 2 filhos que hoje são adultos e vivem longe, cada um seguindo sua própria vida. Durante todos esses anos, eu me dediquei à minha família como se essa fosse minha única missão. Abri mão da minha carreira como contadora para cuidar da casa, dos filhos, do meu marido. Fui a esposa presente nos jantares de negócios, a mãe atenta nas reuniões escolares, a nora paciente nos almoços de domingo. Fiz tudo certo, ou pelo menos achei que tinha feito. Mas naquele domingo de março, quando o calor sufocante de São Paulo ainda insistia em não dar trégua, eu descobri que fazer tudo certo não significava nada. Era um almoço comum, daqueles que aconteciam uma vez por mês na casa dos meus pais, em Moema. Meu pai, seu Joaquim, aos 82 anos, ainda fazia questão de reunir toda a família. Minha mãe, Dona Lourdes, de 78, preparava a mesa como se fosse uma celebração. Toalha bordada, louça de porcelana que ela guardava para ocasiões especiais, flores frescas no centro. Estavam todos lá, meus pais, eu e Marcos, minha irmã Aline, de 52 anos, que sempre foi a caçula mimada da família, meu irmão Roberto, com a esposa e os 2 filhos pequenos. Um almoço de domingo normal, regado a feijoada, cerveja gelada e conversas banais sobre política, futebol e os netos. Eu estava sentada ao lado de Marcos, como sempre. Aline estava em frente a ele. E foi ali, entre uma garfada e outra, que comecei a perceber. Os olhares, eles não eram rápidos, não eram discretos, eram demorados, carregados de algo que eu não conseguia nomear imediatamente, mas que me fazia sentir um aperto no peito. Marcos olhava para Aline como se estivesse dizendo algo sem palavras, e ela respondia da mesma forma, com aquele sorriso pequeno, quase secreto, que eu conhecia tão bem. Senti meu estômago revirar. Tentei me convencer de que era paranoia, que eu estava cansada, estressada, vendo coisas onde não havia nada. Mas então, quando minha mãe se levantou para buscar mais farofa na cozinha e meu pai estava distraído com os netos, aconteceu. Aline estendeu a mão por baixo da mesa e tocou a mão de Marcos. Não foi um toque acidental. Foi deliberado, suave, íntimo. Os dedos dela deslizaram pela palma dele e ele não se afastou. Pelo contrário, ele apertou a mão dela por um instante, tão breve que qualquer outra pessoa teria perdido. Mas eu não perdi. Eu estava olhando diretamente para aquilo, com o coração batendo tão forte que achei que todos na mesa pudessem ouvir. Então eles se olharam, e naquele olhar havia tudo o que eu precisava saber. Cumplicidade, desejo, familiaridade. Eles não estavam começando algo, eles já estavam vivendo algo. Minha irmã, meu marido, senti um frio percorrer minha espinha, mas não foi de tristeza, foi de clareza. Eu não chorei. Não tremi, não deixei que nada no meu rosto entregasse o que eu acabara de descobrir. Continuei comendo, mastiguei devagar, sorri quando meu pai contou uma piada sobre o governo. Pedi mais vinho, comentei sobre o calor, elogiei a feijoada da minha mãe. E o tempo todo, por dentro, eu estava calculando. Porque se tem uma coisa que aprendi ao longo de 56 anos, é que mulheres que gritam perdem o controle. E eu não ia perder o controle. Eu ia recuperá-lo. Depois do almoço, enquanto minha mãe servia o pudim de leite que ela fazia desde que eu era criança, Aline se ofereceu para ajudar a lavar a louça. Marcos também se levantou, dizendo que ia buscar algo no carro. Eles saíram juntos.
Fiquei sentada à mesa, sorrindo, conversando com meu irmão sobre o trabalho dele. Mas minha mente estava em outro lugar. Eu já sabia que não ia confrontá-los ali, na frente de todos. Não ia fazer uma cena. Não ia dar a eles a satisfação de me verem destruída. Eu ia fazer algo muito pior. Ia destruir os dois devagar, metodicamente, sem que percebessem até ser tarde demais. Voltamos para casa no fim da tarde. Marcos dirigia em silêncio, como sempre fazia depois dos almoços de domingo. Ele parecia tranquilo, até relaxado. Sorria de vez em quando, como se tivesse tido um bom dia. E provavelmente teve. Ele e minha irmã devem ter trocado mensagens, olhares, talvez até combinado algo enquanto eu estava distraída. Mas eu não estava mais distraída. Eu estava vendo tudo. Quando chegamos em casa, em nosso apartamento no Itaim Bibi, Marcos foi direto para o sofá, ligou a televisão e abriu uma cerveja. Rotina de domingo. Eu fui para o quarto, fechei a porta e me sentei na beira da cama. Respirei fundo. E então, pela primeira vez em horas, deixei o peso daquilo me atingir. Minha irmã, meu marido. Quantos domingos? Quantos almoços? Quantas vezes eles se tocaram, se olharam, riram de mim pelas minhas costas? Senti as lágrimas queimarem meus olhos, mas não deixei que caíssem, porque chorar significaria fraquejar. E eu não podia fraquejar agora. Eu precisava pensar, precisava planejar. Porque se há algo que eu aprendi ao longo da vida, é que a vingança não precisa ser barulhenta. Ela pode ser silenciosa, estratégica, devastadora. E eu tinha todas as ferramentas que precisava para fazer isso. Marcos não sabia, mas ele havia cometido o maior erro da vida dele, porque eu não era apenas a esposa dedicada que ele achava que conhecia. Eu era sócia da empresa da família. Meu pai havia me colocado como co-administradora junto com meu irmão Roberto anos atrás, mesmo que eu nunca tivesse assumido um papel ativo. Mas meu nome estava lá. Minha assinatura tinha poder. E Marcos, que sempre se gabou de suas habilidades como gestor financeiro da empresa, dependia da minha concordância para muitas decisões. Ele só não sabia que eu prestava atenção em tudo. Levantei-me da cama, limpei os olhos e fui até o escritório que ficava no segundo quarto do apartamento. Abri meu notebook e comecei a revisar documentos, contratos, balanços financeiros, e-mails antigos, tudo o que eu precisava para entender exatamente onde Marcos estava vulnerável. E encontrei. Nos últimos 2 anos, ele havia feito investimentos arriscados, sem consultar meu irmão ou meu pai. Nada ilegal, mas questionável o suficiente para levantar bandeiras vermelhas. Havia transferências para contas que eu não reconhecia, gastos pessoais disfarçados de despesas corporativas. Ele estava se blindando, preparando uma saída. Ou pior, preparando uma vida paralela. Sorri para a tela do computador. Ele não sabia com quem estava mexendo. Passei as próximas semanas agindo como se nada tivesse acontecido. Continuei sendo a esposa atenciosa. Preparei jantares, perguntei sobre o dia dele. Sorri quando ele me beijou na testa antes de sair para o trabalho. E o tempo todo, por dentro, eu estava montando meu tabuleiro. Investiguei. Discretamente contratei um detetive particular, algo que nunca imaginei que faria na vida. Pedi que ele seguisse Marcos. Queria saber se minha suspeita era real ou se eu estava enlouquecendo. 3 semanas depois, recebi as fotos. Marcos e Aline entrando juntos em um motel na zona oeste de São Paulo. Não uma vez, várias vezes. Sempre às quintas-feiras, no horário em que ele dizia estar em reuniões externas. Sempre no mesmo lugar. Sempre com o mesmo cuidado patético de estacionar os carros separados. Olhei para aquelas imagens e senti algo estranho. Não era dor, não era raiva, era alívio, porque agora eu tinha provas. E provas significam poder. Guardei tudo em uma pasta, física e digital. E continuei esperando o momento certo, porque a vingança não é um prato que se come quente, é um prato que se saboreia gelado, devagar, até a última mordida. 2 meses se passaram desde aquele domingo, e ninguém desconfiou de nada. Marcos continuava saindo às quintas-feiras para suas reuniões. Aline continuava aparecendo em casa para tomar café, como a irmã carinhosa que sempre fingiu ser. E eu continuava sorrindo, servindo bolo, perguntando sobre a vida dela. Mas por dentro, eu estava construindo uma armadilha. E eles nem faziam ideia.
A primeira peça do meu plano começou no escritório da empresa. Meu pai sempre teve uma distribuidora de materiais de construção que cresceu ao longo de 4 décadas. Começou pequena, em um galpão alugado na Zona Leste, e hoje movimentava milhões por ano. Eu nunca quis participar ativamente da gestão. Sempre preferi cuidar da família. Mas meu nome estava lá, nos documentos, como sócia minoritária com 25% das ações. Meu irmão Roberto tinha outros 25%, meu pai 40%, e Marcos, que entrou na empresa quando casamos, tinha 10%, um presente do meu pai, que sempre o tratou como filho. Marcos adorava esse poder, adorava se sentir parte de algo grande, adorava dizer aos amigos que era diretor financeiro de uma empresa sólida, mas ele se esqueceu de uma coisa: ele não era insubstituível, e eu estava prestes a lembrá-lo disso. Marquei uma reunião com meu irmão Roberto. Foi em uma tarde de quarta-feira, em um café discreto perto do escritório, longe dos olhos curiosos dos funcionários. Roberto chegou pontual, como sempre, com aquele jeito sério e direto que herdou do meu pai. Carmen, que surpresa, ele disse, sentando-se à mesa. Você nunca me chama para conversar sobre a empresa. Aconteceu alguma coisa? Respirei fundo. Sabia que esse momento era crucial. Roberto e eu sempre fomos próximos, mas ele tinha uma lealdade forte à família. Precisava escolher bem as palavras. Preciso da sua ajuda. Comecei, olhando diretamente nos olhos dele. E preciso que você confie em mim, mesmo que eu não possa te contar tudo agora. Ele franziu a testa, desconfiado, mas acenou para que eu continuasse. Quero assumir um papel mais ativo na empresa. Quero entender as finanças, revisar os contratos, participar das decisões. Sei que parece estranho depois de tantos anos afastada, mas é algo que preciso fazer. Roberto me estudou por um longo momento. Ele sabia que algo estava errado. Podia sentir, mas não perguntou. Apenas assentiu devagar. Você tem todo o direito. É sócia tanto quanto eu. Papai vai ficar feliz em te ver mais envolvida. Mas posso perguntar o porquê da mudança? Sorri. Mas foi um sorriso que não chegou aos meus olhos. Digamos que passei tempo demais sendo invisível na minha própria vida. Chegou a hora de mudar isso. Ele não insistiu. E eu agradeci por isso. Nos dias seguintes, comecei a frequentar o escritório. No início, Marcos achou engraçado. Fez piadas sobre eu estar entediada em casa, sobre querer brincar de empresária. Eu ri junto, como se fosse realmente uma brincadeira. Mas enquanto ele ria, eu estava estudando cada movimento dele. Revisei todos os relatórios financeiros dos últimos 3 anos. Conversei com o contador, que me explicou detalhes que Marcos sempre simplificava demais nas reuniões. Descobri inconsistências, pequenas, mas consistentes. Transferências para consultorias externas que nunca geraram relatórios. Despesas de viagem que coincidiam com as quintas-feiras em que ele estava no motel com minha irmã. Ele estava desviando dinheiro. Não muito. Não o suficiente para chamar atenção, mas o suficiente para construir um fundo paralelo, provavelmente para quando decidisse largar tudo e viver sua nova vida com Aline. Que ingenuidade! Documentei tudo, salvei cópias, preparei relatórios detalhados e guardei tudo em um lugar seguro, esperando o momento certo. Mas havia outra peça do quebra-cabeça que eu precisava resolver. Aline, minha irmã, sempre foi a protegida da família, a caçula que todos mimavam. Papai pagou a faculdade dela, o apartamento, até hoje ajudava com as contas quando ela reclamava que o salário de professora não era suficiente. Ela sempre teve facilidade em manipular as pessoas, em fazer-se de vítima, em conseguir o que queria sem esforço. Mas eu conhecia seus segredos. Sabia que ela devia dinheiro em 3 cartões de crédito. Sabia que o apartamento que papai havia comprado para ela estava em nome dele, não dela. Sabia que ela dependia financeiramente da família muito mais do que admitia. E isso me dava poder. Comecei a me aproximar ainda mais dela. Ligava mais, convidava para almoçar, perguntava sobre a vida. Ela, claro, adorava a atenção. Achava que éramos irmãs inseparáveis novamente, como na infância. Não desconfiava de nada. Durante um desses almoços, em um restaurante italiano que ela adorava nos Jardins, deixei escapar uma informação falsa. Sabe, Aline, papai estava comentando outro dia que quer reorganizar os bens da família. Está pensando em fazer uma divisão mais clara, talvez até vender algumas propriedades. Vi o rosto dela mudar.
a preocupação que tentou disfarçar. Sério? Ele comentou algo sobre o apartamento? Sorri suavemente. Não sei os detalhes, mas acho que ele quer garantir que tudo esteja documentado corretamente. Você sabe como ele é, sempre preocupado com a organização das coisas. Ela forçou um sorriso, mas percebi a tensão. Plantei a semente da insegurança e sabia que ela ia crescer. Porque pessoas que vivem de dependência sempre têm medo de perder o que nunca conquistaram sozinhas. Enquanto isso, em casa, a farsa continuava. Marcos chegava tarde, sempre com desculpas prontas. Reuniões que se estenderam, trânsito impossível, cliente difícil. Eu acenava, compreendia, até preparava um prato para ele esquentar. A esposa perfeita. A idiota perfeita, ele devia pensar. Mas nas noites em que ele dormia ao meu lado, roncando tranquilo como se nada estivesse errado, eu ficava acordada, olhando para o teto, planejando cada passo seguinte. Porque vingança não é sobre agir rápido, é sobre agir no momento exato. Uma noite, enquanto ele tomava banho, peguei o celular dele. Sabia a senha. Era a data do nosso casamento. Uma ironia dolorosa. Abri o WhatsApp e encontrei o que esperava. Uma conversa com Aline. Mensagens apagadas, mas havia registros de chamadas. Muitas chamadas, longas, sempre nos horários em que eu estava dormindo ou ocupada. Li algumas mensagens que ele não teve cuidado de apagar completamente. Preciso te ver. Não aguento mais fingir. Ela não desconfia de nada. Está tudo sob controle. Quando a gente vai poder sair dessa situação? Senti meu estômago revirar, mas mantive a calma. Tirei fotos de tudo. Enviei para meu próprio e-mail. Apaguei o registro do envio. Coloquei o celular de volta exatamente onde estava. E quando Marcos saiu do banheiro, sorrindo, perguntando o que eu queria assistir na TV, eu sorri de volta e disse: "O que você quiser, amor." Ele nunca imaginou que eu já sabia de tudo, que eu tinha provas, que eu estava apenas esperando o momento perfeito para agir. E esse momento estava chegando. Meu pai ia fazer 83 anos em 2 semanas. Tradicionalmente, ele reunia toda a família para um jantar na churrascaria que frequentava há décadas, na Vila Madalena. Seria a ocasião perfeita. Todos estariam lá. Minha mãe, meu irmão com a família, Aline, Marcos, os sobrinhos. Uma celebração, supostamente, mas para mim seria o palco onde tudo começaria a desmoronar para eles. Passei aqueles dias finalizando os últimos detalhes. Reuni todas as provas em um dossiê completo. Fotos, extratos bancários, conversas de WhatsApp, relatórios financeiros, tudo meticulosamente organizado, impossível de refutar. Conversei com um advogado especializado em divórcios e direito empresarial. Ele revisou tudo e confirmou. Eu tinha um caso sólido, tanto para o divórcio quanto para remover Marcos da empresa por quebra de confiança e desvio de recursos. Senhora Carmen, ele disse impressionado. Raramente vejo alguém tão bem preparado. Ele não vai ter como se defender. Agradeci e saí do escritório com uma sensação estranha no peito. Não era felicidade, não era tristeza, era determinação. Na véspera do aniversário do meu pai, Aline me ligou. "Mana, estou tão animada para amanhã. Faz tempo que a gente não se reúne assim, né?" Sua voz era alegre, despreocupada. Ela realmente acreditava que estava segura, que eu nunca descobriria. Que poderia continuar vivendo essa dupla vida, sendo minha irmã na frente de todos e amante do meu marido nas sombras. "É verdade", respondi, mantendo o tom leve. "Vai ser uma noite especial." "Você está bem, Carmen?" Sua voz está diferente. Sorri, mesmo ela não podendo ver. "Estou ótima, Aline. Melhor do que nunca, na verdade." E era verdade. Porque depois de 2 meses de silêncio, de planejamento, de dor engolida e lágrimas escondidas, eu finalmente estava prestes a retomar o controle da minha vida. E eles nem faziam ideia do que estava por vir. O jantar de aniversário do meu pai foi em uma sexta-feira de abril. O céu estava limpo, a temperatura agradável para os padrões de São Paulo. A churrascaria estava reservada, como sempre, no salão privativo que meu pai preferia. Mesas decoradas com toalhas brancas, flores amarelas, as favoritas dele, e aquele cheiro de carne assada que impregnava o ar. Cheguei cedo, de propósito. Queria controlar cada detalhe daquela noite, porque hoje não era apenas o aniversário do meu pai. Era o dia em que minha vida antiga terminava. Quando Marcos e eu chegamos, minha mãe já estava lá,
ajeitando os arranjos de flores e conversando animada com os garçons. Ela me abraçou forte, como sempre fazia, e comentou como eu estava bonita. Você está radiante, filha? Mudou o cabelo? Sorri. Não, mãe, só estou bem. E era verdade. Pela primeira vez em meses, eu me sentia leve. Não porque estava feliz, mas porque finalmente ia me libertar. Meu pai chegou logo depois, usando aquela camisa social azul que ele guardava para ocasiões especiais. Seu Joaquim nunca foi de muitas palavras, mas seus olhos brilhavam de alegria ao ver a família reunida. Abracei ele com carinho, desejei feliz aniversário, e ele me beijou a testa como fazia desde que eu era criança. Obrigado por estar aqui, Carminha. Sempre, pai. Roberto chegou com a esposa e os filhos. As crianças correram para abraçar o avô, e a mesa começou a ganhar vida. Risos, conversas, o barulho característico de uma família grande se reunindo. E então, Aline entrou. Ela estava diferente. Cabelo solto, maquiagem impecável, um vestido vermelho que chamava a atenção. Parecia confiante, quase arrogante. Cumprimentou todos com beijos exagerados, abraçou meu pai com dramaticidade e, quando passou por mim, sussurrou: Você está linda, mana. Retribui o abraço, mas não disse nada. Apenas sorri. Marcos estava ao meu lado, conversando com meu irmão sobre futebol. Ele parecia tranquilo, relaxado. De vez em quando, trocava olhares rápidos com Aline, que revidava com sorrisos discretos. Eles realmente achavam que eram invisíveis. Sentamos todos à mesa. Meu pai na cabeceira, minha mãe ao lado dele. Eu e Marcos de um lado, Aline do outro, junto com Roberto e sua família. A comida começou a chegar. Picanha, costela, linguiça, acompanhamentos fartos, vinho tinto para os adultos, refrigerante para as crianças. Tudo parecia perfeito, mas eu sabia que não ia durar. Esperei até a sobremesa, até todos estarem relaxados, saciados, distraídos. Meu pai havia acabado de soprar as velas do bolo, as crianças cantaram parabéns desafinados e todos brindaram com champanhe. Foi então que me levantei. Posso pedir atenção de todos por um momento? A mesa ficou em silêncio. Todos me olharam, surpresos. Eu nunca fazia discursos. Nunca chamava atenção para mim. Mas hoje era diferente. Marcos franziu a testa, confuso. Aline pareceu vagamente incomodada, mas disfarçou com um sorriso. Eu sei que hoje é a noite do papai, comecei mantendo a voz firme. Mas preciso dividir algo com vocês. Algo que não posso mais guardar sozinha. Minha mãe me olhou preocupada. Filha, está tudo bem? Não, mãe, não está. O silêncio ficou mais pesado. Roberto se inclinou para a frente, atento. Marcos tentou intervir. Carmen, talvez seja melhor conversarmos depois, não acha? Hoje é uma celebração. Olhei para ele, diretamente nos olhos, e vi o momento exato em que ele entendeu. Não, Marcos, hoje é o dia perfeito, porque hoje eu paro de mentir. Aline empalideceu. Respirei fundo e continuei. Há 2 meses, durante um almoço aqui mesmo, na casa dos meus pais, eu vi algo que mudou minha vida. Vi minha irmã e meu marido se tocando por baixo da mesa. Vi os olhares entre eles. E naquele momento, entendi que vocês dois estavam me traindo. O impacto foi imediato. Minha mãe levou a mão à boca, os olhos arregalados. Meu pai ficou rígido, a expressão fechada. Roberto olhou de mim para Marcos, depois para Aline, como se precisasse confirmar que havia ouvido certo. Marcos tentou falar, mas eu levantei a mão, interrompendo. Não tente negar. Eu tenho provas. Fotos de vocês entrando juntos em um motel, mensagens, registros de chamadas. Tudo documentado, tudo registrado. Aline começou a chorar. Não lágrimas genuínas. Eu conhecia minhas irmãs. Eram lágrimas de desespero, de quem foi pega em flagrante e não tem para onde correr. Carmen, eu posso explicar. Ela começou, a voz trêmula. Não precisa. Cortei, seca. Não quero suas desculpas. Não quero suas justificativas. Quero apenas que todos aqui saibam quem vocês realmente são. Marcos tentou se levantar, mas eu já estava tirando um envelope da minha bolsa. Coloquei-o sobre a mesa, bem no centro, onde todos podiam ver. Aqui estão as provas. Fotos, mensagens, extratos bancários mostrando que Marcos vem desviando dinheiro da empresa para financiar essa relação. Consultoria que nunca existiu, viagens que nunca aconteceram. Tudo documentado. Meu pai pegou o envelope com mãos trêmulas. Abriu.
folheou os documentos em silêncio, e quando terminou, seu rosto estava vermelho de raiva. Marcos, sua voz era baixa, mas carregada de autoridade. Você vai sair da minha empresa. Imediatamente. Seu Joaquim, por favor, me deixe explicar. Marcos tentou, mas a voz dele saiu fraca, derrotada. Não há nada para explicar. Meu pai continuou. Ian, você traiu minha filha. Roubou da minha empresa. Você está fora. E se não sair por bem, vou garantir que saia pelo jurídico. Roberto, que havia pegado o envelope das mãos do meu pai, confirmou com um aceno de cabeça. Ele tem razão, Marcos. Isso aqui é prova suficiente para um processo. Se eu fosse você, aceitaria a saída pacífica. Marcos olhou ao redor, procurando apoio, mas não encontrou. Nem mesmo Aline o defendeu. Ela estava encolhida na cadeira, chorando, enquanto minha mãe a olhava com uma mistura de decepção e dor que partia o coração. Aline, minha mãe finalmente falou, a voz embargada. Como você pôde fazer isso com sua irmã? Mãe, eu não queria... Aconteceu, eu não planejei. Aline tentou se explicar, mas as palavras saíam atropeladas, sem sentido. Não me interessa, eu disse, cortante. Não quero ouvir. Não quero sua pena. Só quero que você saia da minha vida. Olhei para meu pai. Papai, o apartamento que está em seu nome, o que você deu para Aline morar, eu gostaria que você repensasse essa decisão. Meu pai não hesitou. Ela vai sair de lá. Ainda esta semana. Aline explodiu. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu não tenho para onde ir. Deveria ter pensado nisso antes, Roberto disse, a voz dura. Marcos ainda tentava argumentar, mas ninguém mais o escutava. Eu peguei minha bolsa, me levantei e olhei pela última vez para aquele homem com quem dividi 32 anos da minha vida. Os papéis do divórcio vão chegar na próxima semana. Já estão todos preparados. Você não vai ter nada além do que a lei obriga. E acredite, não vai ser muito. Ele abriu a boca para responder, mas eu já estava me virando. Abracei meu pai, beijei minha mãe e saí daquele salão com a cabeça erguida. Não olhei para trás, porque mulheres que reconstroem suas vidas não perdem tempo olhando para ruínas. 5 anos se passaram desde aquela noite, e hoje, quando olho para trás, mal reconheço a mulher que eu era. Aquela Carmen, silenciosa, invisível, acomodada, morreu naquela churrascaria. A mulher que saiu de lá era outra, e essa mulher reconstruiu tudo. Os primeiros meses após o confronto foram os mais difíceis. O divórcio foi rápido, mas doloroso. Marcos tentou brigar por metade de tudo, mas meu advogado estava preparado. Com as provas de infidelidade e desvio de recursos, ele não teve escolha, senão aceitar um acordo mínimo. Ficou com o carro dele, algumas economias pessoais e nada mais. A casa, que estava em meu nome desde o início, permaneceu comigo. Vendi logo depois. Não conseguia mais viver naquele espaço cheio de memórias falsas. Aline saiu do apartamento que meu pai havia cedido a ela. Mudou-se para o interior, para Campinas, onde conseguiu um emprego em uma escola particular. Tentou me ligar algumas vezes nos primeiros meses, deixou mensagens chorosas pedindo perdão, dizendo que estava arrependida. Nunca respondi. Bloqueei o número. Bloqueei ela da minha vida. Minha mãe ficou arrasada. Envelheceu 10 anos naquele período. A dor de ver 2 filhas destruídas, uma pela traição, outra pela culpa, pesou sobre ela. Mas com o tempo, ela entendeu. Passou a me apoiar mais, a estar presente de formas que nunca esteve antes. Nosso relacionamento, curiosamente, melhorou. Meu pai, por outro lado, nunca mais falou no nome de Marcos ou Aline. Para ele, era como se nunca tivessem existido. Ele me pediu para assumir o lugar de Marcos na empresa, e dessa vez aceitei sem hesitar. Foi ali que tudo mudou de verdade. Nos primeiros dias na empresa, ainda havia olhares desconfiados. Funcionários que me conheciam como a esposa do Marcos agora tinham que me ver como diretora financeira. Alguns duvidaram, outros subestimaram, mas eu provei que estavam errados. Mergulhei de cabeça no trabalho. Estudei cada detalhe do negócio, refiz processos, cortei gastos desnecessários, renegociei contratos. Em 6 meses, a empresa estava mais saudável financeiramente do que em anos. Meu pai, que sempre foi reservado com elogios, me chamou em seu escritório uma tarde e disse algo que nunca vou esquecer. Carmen,
Eu deveria ter te colocado aqui desde o começo. Você é melhor do que eu jamais fui. Chorei naquele dia, mas foram lágrimas boas, porque pela primeira vez na vida eu estava sendo vista. Verdadeiramente vista. Não como esposa, não como mãe, não como irmã, como Carmen. Nos anos seguintes, a empresa cresceu. Abrimos 2 novas filiais, expandimos para o comércio digital, modernizamos tudo. Roberto e eu nos tornamos parceiros de verdade, complementando um ao outro. Ele cuidava da operação, eu das finanças e estratégia. E funcionava perfeitamente. Meu pai se aposentou aos 85 anos, deixando a empresa oficialmente nas nossas mãos. A transição foi suave, natural. Ele ainda aparecia de vez em quando, mais para tomar café e conversar do que para interferir. E eu via nos olhos dele algo que nunca tinha visto antes: orgulho. Mas não foi só na empresa que minha vida mudou. Mudei de apartamento, comprei um lugar menor, mas todo meu em Pinheiros. Decorei do jeito que sempre quis, com cores claras, plantas, livros. Um espaço que respirava liberdade. Voltei a estudar. Fiz uma pós-graduação em gestão empresarial, algo que sempre quis, mas nunca tive coragem de fazer. Formei aos 59 anos, e foi uma das conquistas que mais me orgulhei. Reconectei com amizades antigas que havia perdido ao longo do casamento. Mulheres que, como eu, haviam se perdido em relacionamentos e agora estavam se reencontrando. Passamos a nos reunir mensalmente para jantar, conversar, rir. Elas se tornaram minha rede de apoio, minha família escolhida. E, para minha surpresa, voltei a me sentir viva. Não da forma como era antes, não com a ingenuidade de quem nunca foi ferida, mas com a força de quem foi quebrada e decidiu se reconstruir melhor. Claro que houve momentos difíceis, noites em que a solidão pesava, datas comemorativas em que sentia falta de ter alguém ao lado, momentos em que via casais na rua e me perguntava se algum dia conseguiria confiar em alguém de novo. Mas também aprendi que solidão não é o mesmo que estar sozinha. Estar sozinha pode ser uma escolha, e uma escolha poderosa. 2 anos atrás, recebi uma mensagem pelo LinkedIn. Era de Aline. Meu primeiro instinto foi deletar sem ler, mas algo me fez abrir. Carmen, sei que não tenho o direito de falar com você. Sei que te machuquei de um jeito que não tem perdão. Mas preciso que você saiba que todos os dias eu carrego o peso do que fiz. Não estou pedindo seu perdão. Só queria que você soubesse que estou fazendo terapia, tentando ser uma pessoa melhor. Espero que você esteja bem. Você merece tudo de bom. Desculpa por ter levado tanto tempo para perceber isso. Lia sentada à mesa do meu escritório, a luz da tarde entrando pela janela. Reli a mensagem 3 vezes, e então respirei fundo e respondi. Aline, agradeço por reconhecer. Espero que você esteja bem também. Mas nosso capítulo terminou naquela noite. Cuide-se. Não bloqueei, não deletei, apenas deixei para trás, porque perdoar não significa voltar, significa liberar, e eu já estava livre. Quanto a Marcos, soube por terceiros que ele se casou novamente, com uma mulher mais jovem, e está vivendo no interior de Minas Gerais. Tentou abrir um negócio que faliu em menos de 1 ano. Está trabalhando como gerente em uma loja de autopeças. Não senti pena, não senti raiva, não senti nada. Ele se tornou irrelevante. E essa, percebi, era a maior vingança de todas. Hoje, aos 61 anos, sou diretora executiva de uma empresa que fatura mais de 50 milhões por ano. Viajo a trabalho, participo de conferências, sou consultada por empresas menores que querem aprender com nosso modelo de gestão. Meus filhos, que no início ficaram confusos e magoados com o divórcio, hoje entendem. Visitam regularmente, trazem os netos e dizem que nunca me viram tão feliz. E é verdade, não porque minha vida é perfeita, mas porque agora ela é minha. Semana passada, estava em uma reunião com investidores quando um deles, um homem de uns 50 anos, educado e inteligente, me convidou para jantar. Não foi um convite romântico, pelo menos não explicitamente, mas havia interesse nos olhos dele. Pela primeira vez em 5 anos, considerei aceitar. Não porque preciso de alguém, mas porque, talvez, estou pronta para permitir que alguém se aproxime novamente. Sem pressa, sem medo, sem perder quem eu me tornei. Hoje à noite, estou no meu apartamento, com uma taça de vinho na mão, olhando para a cidade iluminada através da janela. São Paulo pulsa lá fora, cheia de vida, de movimento, de possibilidades.
E pela primeira vez em décadas, sinto que faço parte disso. Não como coadjuvante da vida de alguém, mas como protagonista da minha própria história. Pego meu celular e abro o álbum de fotos. Tem uma foto minha de 5 anos atrás, tirada semanas antes daquela noite fatídica. Olho para aquela mulher, o sorriso forçado, os ombros caídos, o olhar vazio. E então, olho para o espelho à minha frente. A mulher que me olha de volta é diferente. Tem rugas de expressão, mas também brilho nos olhos. Tem cabelos grisalhos, mas também postura ereta. Tem cicatrizes invisíveis, mas também força inabalável. Essa mulher sobreviveu. Mais que isso, ela venceu. Não venceu destruindo os outros, venceu reconstruindo a si mesma. E essa, percebi ao longo desses 5 anos, é a vitória mais doce de todas. Porque vingança não é sobre fazer os outros pagarem. É sobre se libertar da necessidade de que eles paguem. É sobre perceber que a melhor resposta para quem te traiu não é ódio, é indiferença. É seguir em frente. É construir uma vida tão plena que quando você olha para trás, não sente raiva. Sente gratidão. Gratidão por ter descoberto a tempo. Gratidão por ter tido coragem de recomeçar. Gratidão por ter se escolhido. Levanto minha taça para a cidade, para a noite, para mim mesma. E brindo. A mulher que fui, a mulher que sou. E a mulher que ainda vou me tornar, porque a história não terminou naquela churrascaria. Ela apenas começou, e dessa vez, quem escreve o roteiro sou eu. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, o maior ato de coragem não é lutar, é recomeçar. Obrigada por ouvir minha história. Até a próxima.